Muito bem, só a nível de aviso, também havia esquecido. Sexta-feira, dia 13, é a formatura da Thalita. Está formando em pedagogia, né? Felizmente nós não estamos convidados por causa da pandemia. Mas é só mencionar aí a formatura, então. Mais um que se forma, né? Deus abençoe vocês aí na faculdade. Vai ter janta. Aí cada um janta na sua casa. Quando você estiver jantando sexta-feira, faz um minuto de silêncio em louvor a Deus pela vitória da Thalita, né? E Deus abençoe você. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17. Vamos ler primeiro livro de Reis, capítulo 17. Irmã Júlia já está bem, né? Semana passada ela nos deu um susto lá com um acidente lá no centro da cidade. Mas já está, recuperou, irmã Júlia? Já está jogando bola? Ainda não, né? Mas louvado seja Deus, então, está tudo bem. Estava lá vendo os vídeos do acidente. Acho que o irmão Ivo também levou uma pancadinha, né? Deu uma voada em cima do carro, mas tudo bem. Então estão todos bem. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Todos encontraram? Abrem suas Bíblias, seus celulares. Muito bem, todos encontraram, eu vou ler do verso 1 ao 6. Vocês deixam aberto aí, nós vamos lendo. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Verso 4: e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como o também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Muito bem. Essa semana eu estive focado, voltado, pensando nessa ideia, pensando nisso, e de uma forma muito interessante aqui, Elias, o grande profeta verotestamentário, chegado a ser confundido com João Batista posteriormente, ou até mesmo com Jesus Cristo, porque eles acreditavam que o outro Elias havia de vir, não haviam compreendido corretamente a profecia. Mas Elias, o tisbita, ele estava aqui numa missão muito cruel. Ele havia profetizado contra Acabe e contra Jezabel, e eles o perseguiam. Conta-se a lenda, conta-se a tradição judaica que Elias estava com uns probleminhas psicológicos, estava meio deprimido. Eu não costumo gostar muito dessa figura do homem de Deus deprimido, mas a tradição diz que Elias, sei lá por que cargas d'água, qual foi a paçoca que ele comeu, diz o povo, diz as más línguas que ele estava deprimido, e Deus mandou ele profetizar: vai lá e acaba com Acabe. Quase deu uma cacofonia, né? Acaba com Acabe e profetiza que não vai mais chover, nem orvalho vai cair, que vai vir uma seca, segundo a sua palavra. Ele assim foi lá, já estava tudo azedo, já estava tudo perdido mesmo, a amizade já havia sido quebrada, e profetiza que não haveria mais chuva nem orvalho, segundo a palavra dele. Automaticamente, depois disso, dada a circunstância de o profeta Elias estar sendo perseguido por Acabe e por Jezabel, e a seca vem, Deus volta e fala novamente com Elias: Elias, agora levanta e vai, retira-te daqui. Eu acho interessante esse retira-te daqui, e eu tenho pensado nisso, retira-te daqui. Né? E sai dessa situação e vai para o Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite,
que está diante do Jordão. Né? A impressão que eu tenho é que Elias teve que atravessar o Jordão, ir para frente do Jordão, para achar lá um riacho que chamava Querite, e ali se esconder. E aí Deus fala para ele: não se preocupe não. Verso 4. Você vai beber a água do ribeiro. Resolvida a questão da água. Enquanto Acabe e Jezabel vai amargar uma seca, você vai beber a água do ribeiro. Água fresca. E quanto à comida, não preocupa não, que eu vou mandar os corvos trazer pão para você. De manhã e de noite, eles vão trazer pão para você. Você vai tomar da água do ribeiro, você vai comer o pão que os corvos trazerão para você. Eu acho incrível esses momentos milagrosos da palavra de Deus, né? Por mais que a gente consiga ensinar um pássaro a fazer coisas para nós, eu fico imaginando, né? Assim, tipo Vitor, né? Eu fico imaginando assim no maravilhoso mundo de Bob, os corvos levantando cedo, colhendo trigo, triturando o trigo, maçando o pão, pondo o pão para assar, para chegar lá na hora certa do café da manhã de Elias. Tá, é claro que os corvos não levantavam, não moíam trigo, não amassavam o pão, não deixavam crescer lá no sol, não botava para assar. É claro que de uma forma milagrosa Deus, Ele providenciava esses pães para que os corvos levassem até Elias. Mas não deixa o que multiplica mais ainda o conceito de milagre, o que multiplica mais ainda o conceito de transcendente, de como Deus age quando Ele quer abençoar e sustentar alguém. A palavra de Deus não diz aqui no texto explicitamente quanto tempo Elias ficou nessa situação. Mas aí do versículo 1 até o versículo 6, imagino que alguns dias ou talvez até anos. Eu fiquei com uma profunda, ia usar a palavra mágica da sala de adolescentes, mas não vou não. Né? Mas eu imagino que Elias estava ali numa alegria imensa, numa tranquilidade. Olha, enquanto todos amargavam uma seca, ele tinha água, tinha pão. Aí até me pergunto, como é que dá para ficar deprimido numa situação dessa? Não tem nem que trabalhar. Água fresca, pão, quando todos não tinham, ele tinha. Ele estava ali, numa situação confortável, numa situação milagrosa, numa situação em que Deus o sustentava. E eu acho interessante que o texto faz questão no verso 6. Ele faz questão, Carol, de dizer que os corvos lhe traziam pão e carne pela mão. Não era só pão, era carne. Olha que coisa, estava esquecendo da carne. Aí agora falou a língua goiana, churrasquinho, né? Pensa lá os corvos fazendo aquele churrasco para Elias. Ou aquela carne seca para aqueles que curtem. Capaz, não brinca não, que de repente rolava até uma carne na chapa, sei lá. Enfim. Acho que não, porque não tinha queijo naquele tempo. Mas se tivesse, capaz que rolava. Então estava lá Elias, e os corvos de manhã vinham, traziam pão e traziam carne. E como também pão e carne à noite. E bebia do ribeiro. Sabe como é que é o nome disso? Não é retórico, se alguém arriscar pode responder. Sabe qual é o nome disso? Provisão? Tem um nome mais chique, tem um nome mais teológico, né? É o pessoal do grego aí, o pessoal que fala grego aí. Vamos lá, Fábio. Tem um nome mais substancial do que provisão. Ele foi obediente porque ele foi. Mas isso daqui é literalmente viver o milagre de Deus. Quem de nós aqui, outros nesse tempo e templo, imaginaríamos os corvos dando para nós o preço que está carne? Todo dia cedo os corvos trazendo para nós carne de abundância, pão em abundância, e o ribeiro lá fluindo. Isso é viver um milagre. Isso é viver a situação. Isso é ser dependente. Isso é ser obediente. Isso é viver o querer de Deus. Mas incrivelmente, isso é viver o querer de Deus temporário. E como numa epopeia, como numa daquelas tragédias gregas, amanhece um dia, Vinícius, e o sol não nasce. E o sol parece que nasce escuro naquele dia, o céu fica cinzento. Para Elias, e no versículo 7, simplesmente
Passados dias, o ribeiro secou. Onde está Deus? Que me põe numa situação confortável? Onde está Deus que me põe numa situação até agradável? Onde está Deus que me põe numa situação tranquila? Só que num belo dia, Vitor, simplesmente a água do ribeiro secou. Sabe como é que isso funciona na sua vida? Sabe aquele seu casamento? Sabe aquele seu serviço? Sabe aquela sua prisão psicológica? Sabe aquilo da sua vida que parece ser um grande milagre, mas que de repente você acorda e simplesmente o ribeiro secou? Foi assim com Elias. Tem sido assim conosco em muitas circunstâncias. E muitas coisas que a gente acreditava que era o melhor da terra sobre nós, teve o seu tempo. E aí a história muda o tom. E todo aquele milagre se desfaz, se desconfigura e o ribeiro seca. Porque não havia mais tido chuva na terra. E isso mais cedo ou mais tarde chegaria até o esconderijo de Elias. E a vida dele volta a ser aquilo. Sem água. Imagino que sem água, também a Bíblia não menciona, mas dá a entender que os corvos não mais levaram carne nem pão para ele. E o que ele recebe então? Ele simplesmente recebe uma palavra de Deus, no verso 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai. Sabe, meus queridos irmãos, essa semana eu pensei demais nisso, nessas circunstâncias das nossas vidas. Seja nesses exemplos que outrora citei, casamento, serviço, prisão psicológica, enfim, amizade, enfim, seja lá o que for, que parece que é bom demais, mas de repente seca. Existe uma coisa gloriosa que Deus nos chama, que é levantar. Existe um milagre maior do que pão e carne e água do ribeiro, que é a liberdade de levantar e ir. E sair da circunstância, e sair, e ser liberto da situação. Fiquei pensando em todos os aspectos da nossa existência, da vida cristã. Eu acho interessante, porque a vida cristã, eu falava isso com uma pessoa recentemente, ela é marcada por uma disparidade muito grande. Muitos ímpios estão presos, tentando se libertar para servir Jesus e viver livres. E muitos cristãos estão presos, tentando se libertar e ir para o mundo e ser felizes. Mas cedo ou mais tarde, mocinho, é necessário levantar e tomar uma atitude de vida. Mas cedo ou mais tarde você precisa tomar uma atitude da sua vida. Sabe uma coisa que eu acho super gloriosa? É o povo no deserto de dia, no sol escaldante do deserto, vinha uma coluna de nuvem e causava sombra sobre o povo, e o povo caminhava sem se torrar. No deserto, de noite, uma coluna de fogo, no deserto frio, vinha uma coluna de fogo e aquecia o povo, e o povo não sofria o frio do deserto. O Velho Testamento diz que, vez por outra, a coluna se levantava e ia para outros caminhos, e o povo então, um levita lá em cima do monte, ele tocava a trombeta e todos desciam correndo e desmontavam o tabernáculo e corriam atrás da coluna ou da nuvem de fogo quando ela se movia. Interessantemente, a vida de muitos de nós, a coluna de fogo de Deus já se levantou e já foi para outros lugares, mas nós estamos aqui embirrados nessa situação, presos, achando que isso é o melhor da terra, achando que isso é a descoberta da roda, achando que isso causa felicidade. São relacionamentos tóxicos, são relacionamentos unilaterais, só de um lado. Que amor é esse que é só de um lado? Você não pode ir na igreja porque senão eu não te amo. Poxa, o que é isso? São mães autoritárias. São relacionamentos desgastantes. São colunas de fogo ou nuvem. São corvos que já pararam de trazer pão e carne há muito tempo. E nós não compreendemos.
ou compreendemos, mas não temos disposição, Gabriel, para levantar e fazer algo diferente em nossas vidas. Simplesmente Deus olhou para Elias e disse: levanta-te e vai. Ouvi isso algumas vezes da parte de Deus na minha vida, no ministério, quando em mudança de igreja: levanta e vai. Às vezes é tão difícil porque estamos tão apegados ao pão, à carne, aos corvos, ao ribeiro de Querite, que nós travamos diante do levanta e vai de Deus. Que nós nos amarramos à velha vida. Que nós nos amarramos à tradição da vida anterior e perdemos a gloriosa palavra de Deus que vem e diz: levanta e vai. Só que o levanta e vai para Elias foi um levanta e vai cruel, foi um levanta e vai incerto, foi um levanta e vai complicado. Ele simplesmente olha para Elias e diz, Deus diz: levanta e vai. Vai para Sarepta, que é Sidom, e habita ali. E eis que eu vou te ordenar. Lembra lá em cima, ele falou para Elias: eu vou ordenar os corvos que levem pão e carne para você, e ao ribeiro que dê água para você. Mas agora acabou, mudou de fase, tipo videogame, mudou de fase. Chega uma hora na vida que todos nós precisamos mudar de fase. Minha maior preocupação com os jovens da igreja hoje é: que dia que vocês vão mudar de fase? Para alguns velhos da igreja também, que dia que você vai mudar de fase? Porque chega uma hora da vida que nós precisamos simplesmente mudar de fase. Os corvos, o pão, a carne, garantido, horário marcado. Eu ia gostar, todo neurótico gosta de horário marcado. Eu adoro uma hora marcada. Todo dia, 7 horas da manhã, os corvos chegavam, 7 horas da noite eles chegavam. Isso me deixa feliz. Rotina. Aí Deus olha para Elias, o deprimido, e fala assim: acabou. Agora eu vou te conduzir. Levanta e vai para Sarepta, que é Sidom, e habita ali. E eu vou dar uma nova ordem, mas não aos corvos. Eu vou dar uma ordem ali a uma mulher. E já começou mal, a mulher. Não vai dar certo. No mínimo ela é pedagoga, no mínimo. Né? Se fosse de Goianésia, ia falar assim: a maldição da mulher pedagoga. Fez pedagogia, passou no concurso, marido nunca mais trabalha. Diz a lenda. Lá em casa não funcionou. Ainda estou trabalhando ainda. Dessa eu peço demissão. Era uma mulher. Ela não era pedagoga, porque não tinha pedagogia naqueles dias, claro, Vitor. Mas ela tinha uma outra coisa pior do que pedagogia, Elaine. O que ela era, Elaine? Viúva. Peraí, então. A palavra de Deus diz que ao profeta cabe cuidar do órfão e da viúva. Mas agora Deus pega Elias e ele simplesmente fala: levanta e vai para a casa da viúva. É ela que vai sustentar você. Não tinha nenhum homem lá para trabalhar. Tinha um menino, que a história conta que era doente. Que acaba até morrendo, para complicar mais ainda. Então, de tudo garantido, Deus olha para ele e diz assim: levanta e vai. Vai para Sarepta, que é Sidom, habita lá. E eis que eu vou dar ordem a uma mulher viúva que te sustente. Que humilhação. Pensa Deus falar para mim hoje: um cara bonito igual eu, estudado, pós-graduado, concursado, sarado, né? Saúde, saudável. Deus olhar para mim assim: você vai largar agora a Goianésia, pede demissão do seu concurso. E vai lá, como diz na minha terra, vai lá para a Baixa da Égua, ser pastor lá. Tem 2 membros na igreja. Mas não preocupa não, lá tem uma viúva que vai te sustentar. Aí seria aquele momento como momento íntimo de Pedro e Jesus, a gente olhar para Jesus e dizer assim: Senhor, tu me amas? Senhor, segunda vez, tu me amas? Mestre, o Senhor tem razão, que o Senhor tem certeza que o Senhor me amas? E certamente Jesus Cristo responderia: sim, eu sei todas as coisas, eu sei que eu te amo. Vai lá que a viúva vai te sustentar. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que Elias foi para lá, chegou lá, falou para a mulher: me dá um pão aí. Ela falou: mas não tenho nada, as panelas estão vazias.
E aí Elias orou e multiplicou, se você já conhece a história, e enquanto tirava azeite e farinha, ia se multiplicando. E óleo, né, azeite. E posteriormente a isto, o filho doente da viúva morre. Ela fala: o que viestes fazer aqui? Veio aqui para estragar a minha vida. A gente tinha pouco, mas estava feliz aqui. Agora você vem para comer do que a gente tem e meu filho ainda morre. Qual é o seu problema, Elias? E a palavra de Deus conta que Elias vai lá e sopra. Deita 3 vezes sobre a criança e sopra sobre ela e restaura-lhe o fôlego de vida. Eu fiquei pensando sobre isso, sobre essas situações da vida que parece que são a nossa alegria e felicidade, mas que não são, que já deu, que já passou da hora de levantar e andar. Dessas prisões psicológicas que tantos de nós vivemos. Que Elias deixou aquela situação confortável de hora certa, do corvo trazer pão e trazer carne, beber da água do ribeiro. Talvez Deus tenha tirado Elias da situação de contemplar o milagre e levá-lo para uma situação onde ele iria operar o milagre. Agora aquele homem deprimido que estava lá bebendo da água sem esforço, comendo do pão e da carne sem esforço, é o homem que tem que orar e fazer a farinha e o azeite multiplicar. É o homem que tem que orar e fazer o filho da mulher ressuscitar. O que acontece com Elias é simplesmente deixar de ser um contemplador de milagre para ser um executor de milagre. Um sujeito ativo, que toma protagonista da sua própria história. Um homem que levanta e se liberta. Eu sei que muitas vezes deixar o ribeiro de Querite é doído. Eu sei que é cômodo comer do pão e da carne dos corvos. Mas chega um momento na vida que nós precisamos tomar as rédeas de nossa vida, acreditar na liberdade que Cristo nos dá, saber que Ele não nos deixa, que Ele não nos desampara. Li recentemente um livro, e o autor dizia que se Cristo acredita que pode nos salvar, nos libertar, nós deveríamos fazer o mesmo, começar a acreditar um pouco em nós também, que Cristo está conosco, que Ele tomou as rédeas da nossa vida, que Ele diz: não temos, eu sou contigo, que Ele diz: vão ter tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu venci o que vocês têm que passar. Essa semana, ontem, a pessoa mais retardada da igreja, quem é Suzana? O Onan? É? Também acho que é, tem hora. E aí ontem ele me perguntou uma coisa interessante. Cristo é Deus, confere? Foi o Fábio? Não, é isso? Confere. Cristo é Deus, confere? Sim ou não? Sim. Tem poder para tudo, confere? E eu morro de inveja quando ele fala assim: acaso vocês não acham que se eu quiser chamar uma miríade de anjos para destruir vocês? Eu queria tanto poder chamar uma miríade de anjos. Mas eu queria tanto, eu ia fazer tanta bagaceira nesse mundo. Mas Jesus Cristo pode chamar uma miríade de anjos? Confere? Tá, mas a pergunta vem. Mas vem cá, ele foi tentado. Ele sofria o pecado como nós sofremos? Ele via uma mulher bonita passando, ele sentia vontade? Ele via lá uma panela de porco frito, ele sentia vontade? Não, porque ele era judeu. Mas ele via uma panela lá de cordeiro assado, ele sentia vontade de comer tudo, igual a gente sente vontade de comer o mundo. O regime da lua, né? Tá lindo, pode comer tudo, menos a lua. Sim, ele sentia vontade. Ele tinha vontade de algo, de desobedecer José e Maria? Sim. Ele não foi Deus que veio aqui e não sabe o que nós sofremos. Aí mandei o famoso versículo. Nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer de nós, porque foi tentado em tudo, como nós. Você não acha isso glorioso? Sabe que Jesus... Sabe aquele dia que você levanta com vontade de matar uma meia dúzia? Jesus levantou um dia com vontade de matar meia dúzia. Sabe aquele dia que você levanta
com vontade de comer o girafas inteiro, acredito que Jesus acordou um dia querendo comer o almoço inteiro. Sabe? Não é maravilhoso saber que Jesus Cristo me entende? Então nós precisamos acreditar que Ele está conosco, que Ele nos entende, que Ele nos perdoou e que nós não precisamos viver em prisão. Você não precisa viver em prisão. Seja lá a circunstância psicológica, física, alforrice no nome de Jesus. Sirva Cristo acima de todas as coisas, com ousadia. Ainda que o comando seja levanta e vai ser sustentado por uma viúva. Eu fico imaginando que Elias não fazia ideia do que ia acontecer com ele. Assim como Abraão não fazia ideia do que iria acontecer com ele. Assim como Jacó não fazia ideia do que iria acontecer com ele. Assim como José do Egito não fazia ideia do que iria acontecer com ele. Eles simplesmente seguiram o curso dado, com o coração aberto, dado por Deus. E chegaram a protagonistas dos seus milagres, a conhecer o Senhor no seu cuidado íntimo. Muito cuidado com a sua prisão. Muito cuidado com o ribeiro de Querite. Pode ser que Jesus Cristo já mandou você passar dele. Pode ser que ele já secou para você e você não compreendeu. Pode ser. Pode ser que você está passando da hora de ir para novos ares, novos rumos na sua vida. Libertar o seu interior. Não carregar mais carga. Porque dele vem o nosso alívio. Porque dele vem a nossa salvação. Vamos ficar de pé? Vamos cantar uma canção? Posso escolher ou vou apanhar se escolher? Porque tem um tal do Ministério do Louvor querer me bater quando eu escolher a música. Aquela que cantou domingo passado. Mas vale um dia no centro do seu querer, que toda uma vida sem jamais te conhecer. Essa pode? Se não, manda qualquer um aí. Mas eu gostaria que você guardasse isso nessa noite no seu coração. Tome cuidado. Pode ser que o ribeiro de Querite já tenha secado. Você está lá amassando barro, lambendo poeira, achando que é o melhor de Deus para você. Quando Ele disse para você, levanta e vai. Eu quero te mostrar o verdadeiro milagre na sua vida. Quero mostrar para você que há vida fora da sua prisão. Talvez seja tempo de você encontrar com Cristo e viver a liberdade. Pode?